Olá, amigo! Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Seja bem-vindo a mais um encontro de catequese católica. No encontro de hoje, vamos falar sobre Deus. Quem é Deus? Pergunta 39 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Diz o seguinte: enquanto as criaturas receberam dele tudo o que são e que têm, só Deus é em si mesmo a plenitude do ser e de toda a perfeição. É difícil a gente falar quem é Deus. O interessante do catecismo é que ele coloca que Deus é em si mesmo. Toda a plenitude do ser habita em Deus. Ele é a plena perfeição. Tudo que existe no mundo, tanto as criaturas humanas como o reino animal, o reino vegetal, são o que são por causa de Deus. Então ele é a plenitude do ser. As coisas existem, tiraram a sua existência a partir de Deus. Então a gente chama de Deus o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que é, sem origem e sem fim. Então é interessante falar da eternidade de Deus. Ele não teve origem. As coisas que existem aqui nesse mundo tiveram um início, vão ter um fim. Deus não. Deus não teve origem, Deus não terá fim. Tem gente que se pergunta, né? Onde estava Deus antes de criar o mundo? Ele é eterno. Ele não teve origem, ele sempre existiu. Ele não terá um fim também. Jesus revela também que ele é portador desse nome divino. No encontro passado a gente falava do nome de Deus, o tetagrama YHWH, que a tradição bíblica substituiu por Senhor, né? Mas o nome de Deus, eu sou aquele que sou, é assim que ele se revela lá a Moisés na sarça ardente. Eu sou aquele que sou, eu sou. Interessante, né? O nome das outras coisas são pronomes. Agora, o nome de Deus é um verbo, eu sou. Quando Jesus no Evangelho diz, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele está se colocando, ele está mostrando também a sua divindade. Jesus também é Deus, então ele usa o próprio nome de Deus, eu sou, para nos explicar quem que ele é. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, ele está mostrando que também ele é Deus, ele também está revelando a sua divindade. O termo que Jesus usa no Evangelho é o mesmo que a gente encontra lá no Antigo Testamento, quando Deus revela o seu nome, eu sou aquele que sou. E por que é importante o nome de Deus? Ao revelar o seu nome, Deus se dá a conhecer. Então a revelação de Deus, né? Deus se mostra, Deus permite que nós o conheçamos. Você encontra uma pessoa na rua ali, é só um conhecido. Agora, quando você sabe o nome da pessoa, ele te torna um amigo. Você conhece melhor a pessoa. Ela deixa de ser um desconhecido. Quando você sabe o nome da pessoa, ela se torna conhecida. Quando você encontra a pessoa novamente, você chama ela pelo nome dela. Então, revelar um nome é importante porque nos torna as pessoas conhecidas. Deus revelando o seu nome, ele se torna conhecido, né? Ele quer se mostrar, ele quer que a gente saiba quem que ele é. Por isso que é importante Deus revelar o seu nome. Ele dá a conhecer as riquezas do seu grande mistério inefável. Mesmo que o inefável a gente não consegue dizer, né, pronunciar. YHWH, é o tetagrama lá. A gente não consegue dizer o nome de Deus. Mas é importante a gente saber o nome dele, chamado de Senhor. Só ele é, né, o verbo ser, né? Só ele é, desde sempre para sempre. Aquele que transcende o mundo e a história. Então, onde estava Deus antes da criação do mundo? Ele está além do mundo. Onde estava Deus antes de começar a contagem do tempo? Ele está além da história, ele está além do tempo. Interessante o catecismo colocando essas referências assim para a gente compreender melhor quem que é Deus. Foi ele que fez o céu e a terra, então ele é o Criador. Ele é o Deus fiel. Deus é aquele que é fiel, sempre próximo ao seu povo para nos salvar, para salvar o seu povo. Deus sempre próximo. Muito importante a gente ver Deus como alguém próximo e não como transcendente, lá longe, distante, não. É um Deus que quer se conhecer, revela o seu nome, porque ele quer estar próximo de nós.
para nos salvar, para salvar o seu povo. É o santo por excelência. Então, tudo que a gente sabe sobre santidade, a excelência da santidade, está em Deus. Ele é rico em misericórdia, sempre pronto para nos perdoar. Olha que bonito isso. Ele é o ser espiritual, ele é o ser transcendente, ele é onipotente, ele sabe de tudo. Onipotência quer dizer a sabedoria plena. Ele é eterno, não tem começo nem fim. Ele é pessoal, né? Um Deus próximo. E ele é perfeito. Deus é perfeito. Deus cometeu uma falha ali? Não, ele não comete falhas. Deus é perfeito. E para encerrar, Deus é a verdade e o amor. Então, é difícil a gente falar sobre Deus. Então, o Catecismo coloca esses vários atributos aqui para a gente compreender um pouco mais Deus, e sabendo o seu nome, sabendo quem que Ele é, a gente se aproxima mais dele. A gente tem um conhecimento, a gente tem essa relação de proximidade, de intimidade. Então, todos esses atributos de Deus, apesar do nome dele ser inefável, a gente não consegue dizer YHWH, a gente não consegue entender essa expressão, eu sou aquele que sou, mas esses atributos de Deus nos aproximam dele e aproximam ele de nós. É essa a intenção de Deus ao revelar o seu nome. Ele é a verdade, ele é o amor. Uma frase aqui que o Catecismo traz de São Turíbio de Mogrovejo, diz o seguinte: Deus é o ser infinitamente perfeito, que é a Santíssima Trindade. Nosso Deus é sempre uno e trino. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre Deus, né? A pessoa de Deus. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os seus amigos. Obrigado a você que sempre me acompanha aqui no YouTube, nas catequeses católicas. Deus abençoe o seu dia, muita força e saúde!